Bom dia a todos, espero que estejam bem. Vídeo de sexta-feira, né? Um dia frio, como o dia de hoje, um dia bom para dormir, né? Mas a vida continua, precisamos trabalhar. Então, gente, o vídeo de hoje é sobre a Mesopotâmia, tá? Então, prefiro fazer um vídeo mais fugindo um pouquinho da pauta, né? Falando mais a respeito, e aí a gente vai mostrando algumas imagens a respeito. Então, Mesopotâmia é uma palavra de origem grega, tá? Que significa meso significa meio, tá? E potâmia seria rio, né? Potâmia vem da mesma raiz grega, né? Potamos, que significa rio, que é a mesma do hipopótamo, né? Que no caso eu sempre uso isso como exemplo. Hipopótamo, hipo, né? Seria o cavalo e o potamo seria rio, né? É claro que não faz muito sentido você imaginar um hipopótamo parecido com um cavalo, né? Mas é a origem da palavra aí. Então é o mesmo, né? Então Mesopotâmia seria meso, meio, potamos, potâmia, né? No caso, em português, seria rio, tá? Então, se você fosse fazer uma tradução, seria algo parecido como terra entre rios, tá bom? E que rios seriam esses? Seriam os rios Tigre e Eufrates, tá bom? Então seriam esses dois rios aí, o rio Tigre e o rio Eufrates, que ficam na região onde é hoje o Oriente Médio, né? Onde é hoje, atualmente, né, seria um país chamado Iraque, tá? Então no livro de vocês, eu estou usando o livro Vontade de Saber, do sexto ano, né? Para quem me acompanha no meu canal, já aproveita e dá um joinha aí, tá? Curte o vídeo, ajuda o professor, compartilha também. Então, seria o equivalente hoje em dia ao Iraque atual, tá, gente? Então seria a Mesopotâmia, na verdade, seria a região fértil, né? Às margens dos dois rios, né? Uma região de confluência, né? Como está dizendo no livro didático, né? Que a gente está utilizando entre os rios Tigre e Eufrates, tá? Então vocês podem ver que é uma região fértil, mas em volta dessa região fértil é deserto, tá? Então é como se fosse um oásis no meio de desertos vizinhos, tá? Tá bom? Então as civilizações formadas na região da Mesopotâmia, elas também são chamadas de civilizações hidráulicas, né? Assim como aconteceu no Egito Antigo, na China antiga e na Índia antiga, né? Só que em cada região eram rios diferentes. Então, por exemplo, quando você fala do Egito, o rio é o rio Nilo, né? Quando você fala da China antiga, é o rio Azul e o rio Amarelo, tá? E quando você olha para a Índia, tá? Você vai falar do rio Indo e do rio Ganges, tá bom, gente? Então, no caso da Mesopotâmia, seria o rio Tigre e o rio Eufrates, tá bom? Beleza? Então seria onde é hoje mais ou menos o Iraque atual, parte da Síria, né? Aquelas regiões vizinhas ali, mas principalmente na região do Iraque atual, ok? Essa região da Mesopotâmia, como vocês viram em outro vídeo falando sobre a Torre de Babel, né, do canal Fatos Desconhecidos, então, é a região onde se fundaram as religiões, né? Que a gente fala monoteístas, né? Que é um outro assunto que a gente vai ver depois. Então, boa parte dos trechos bíblicos são citados na região do Oriente Médio, dessa região aí onde seria o Iraque atual também, ok? Tá bom? Então, a Mesopotâmia, então, seria uma região, né? Vou dizer assim, onde surgiram, né, vários povos, né, várias civilizações, tá? Provavelmente uma das mais antigas do mundo, que é a civilização dos Sumérios, né? Que depois, no decorrer do texto, vai falar especificamente deles, né? Nessa região não passou só os Sumérios, né? Que foi o primeiro povo, né, a chegar e ficar naquela região, tá? Vieram outros povos para a região e se estabeleceram lá também, né? Então, citados aí no livro de vocês, temos os caldeus, né? São citados, são os babilônios, são citados os cassitas também, né? Os assírios, tá bom? Então, sumérios, babilônios, assírios, caldeus, cassitas,
né? Entre outros, é que eles não citam todos, né? Porque também vai ficar muita coisa, né? Os babilônios, né? Os fundadores babilônios da região da Babilônia, né? A cidade, também conhecida como Babel, né? Por isso, Torre de Babel, Torre da Babilônia, eram os amoritas, né? Então a gente fica pegando muito isso porque os nomes são complicados, né? E principalmente para quem estuda no sexto ano, né? É mais difícil ainda, né? Fica mais fácil você compreender quando você já está lá no ensino médio, tá bom? Mas é sempre bom lembrar que o estudo é assim, você vai repetindo até aprender, né? Sempre, tá bom? Sempre repetindo até aprender e aí você vai melhorando a cada dia. É a dica que eu dou para vocês, tá bom? Então nessa região é uma região como se fosse um corredor, né? É um corredor onde tem muita coisa boa, né? Então a terra naquela região, né? A riqueza, né? Que é a terra, ela ficava nessa região, a gente fala, né? Entre os rios Tigre e Eufrates, tá? E aí era necessário, no caso, né? Você aproveitar, seria as inundações, né? As inundações, as margens dos rios, elas ficavam úmidas, né? Com humus, né? Onde você fazia as plantações. Mas não era só isso. Você também tinha que canalizar, né? Fazer canais de irrigação. E de certa forma para conter também, né? As enchentes não arrebentar com tudo. Que eram os diques, né? Que hoje em dia é uma obra de engenharia que se faz, né? Para evitar as inundações. Você lembra, por exemplo, de regiões alagadas aqui na Baixada Santista, né? Região dos diques, tá? Tanto em Santos como São Vicente, né? Só que infelizmente o que acontece? As pessoas fazem casa em cima dessa região que não era para ter casa, né? Devido à pobreza, né? E aí o que acontece? Tem inundação porque você aterra o dique. O dique não é para ser aterrado, né? O dique é como se fosse um piscinão, né? Onde você daria vazão para a água das enchentes, né? Junto com a água dos rios da região, né? Daqui da Baixada Santista. Então acaba tendo inundação porque você acaba aterrando o dique para fazer casa em cima, né? E infelizmente isso não dá muito certo, né? Nós sabemos muito bem o que ocorre, né? Então os povos da Mesopotâmia, eles faziam esses diques para poder conter as enchentes também. Então, devido a isso, né? Eles tiveram que criar um calendário, né? Um calendário que era baseado na observação astrológica, né? Que a gente viu quando a gente viu o próprio vídeo da Torre de Babel, né? Ou no vídeo anterior que eu passei para vocês, né? Dos zigurates, né? Então, os zigurates, eles eram templos religiosos, mas também serviam para observar o céu, né? Então, através da observação dos astros, você sabia mais ou menos em que determinada época do ano que ia ter a enchente, né? Então, você ia fazer tudo o que tinha que fazer antes de ter a enchente, tá? Inclusive colher, né? Aquilo que você plantou, né? A dieta deles era baseada principalmente nos cereais. Então, que seria o trigo, cevada, né? Centeio, né? Sorgo, tá? São cereais hoje em dia, né? Muito utilizados ainda até hoje, né? Na dieta de muita gente por aí, tirando os celíacos, né? Aqueles que não podem comer trigo, né? Mas enfim. E aí eles tiravam, né, esses vegetais, né, colhiam esse vegetal antes de ter a enchente. Então o calendário deles era baseado nisso, né, na observação dos astros, das estrelas, né, naqueles zigurates mais altos que chegavam até 100 metros de altura, tá bom? Beleza, gente? Então, era a base da alimentação deles, tá? Então, os sumérios, eles foram os primeiros, né, a fazer esse trabalho, né? E os que vieram depois foram se aproveitando da obra dos sumérios, né? Eu sempre digo que os sumérios é como se fossem os gregos da região, né? Porque os gregos foram os maiorais da época deles na região da Europa, né? Mas antes os gregos tiveram outros, né? Que deram base anterior. E um desses outros foram os geniais sumérios, né? Tá? Tem uma imagem aqui do rio, que no caso é o rio, a confluência, né, dos dois rios, né? Quando uma região onde os dois se juntam, né? Tá? O Tigre e o Eufrates, muito interessante, né? Que tem uma coloração diferente, né? É que nem
a região lá dos Solimões, né, do Amazonas, né? Aqui no caso do Brasil, né? O Rio Negro, né, os Solimões, tá? Que tem uma coloração diferente, né, também, os rios, né? Bastante interessante isso, eu não tinha nem me atentado com relação a isso, tá? Do livro de vocês. Então, ó, gente, se eu for seguir todo o livro ao pé da letra, né, o vídeo fica muito longo, né? Mas o livro, né, que a gente está usando, Vontade de Saber, do sexto ano, tem como se fosse uma linha do tempo, né? Com os povos que ocuparam aquela região sucessivamente. O que é uma linha do tempo? Sempre bom lembrar para quem não conhece, né? É como se você fizesse um traço, né, com uma régua, ou na horizontal ou na vertical, e você fosse colocando datas, né? Desde a mais antiga para a mais recente, né? Quando se trata de coisas antes de Cristo, né? Tá bom? Então, é uma forma de você organizar o tempo, né? Digamos assim, se você fosse falar de coisas depois de Cristo, no caso da gente, né? Que usamos o calendário cristão, então você vai começar do menor para o maior, obviamente, né? Então, hoje nós estamos em 2021 e ano que vem estaremos, se Deus quiser, em 2022, tá? E assim sucessivamente, né? Se fosse fazer uma linha do tempo, desde o início da sua vida, né? Você colocaria do início, né? Quando você era pequenininho até os dias atuais, né? No caso das crianças, os jovens, né? Que estão assistindo esse vídeo. E até mesmo dos adultos, né? Que tem muito mais história para contar, né? Então a civilização mais antiga, obviamente, que também tem mais história para contar, tá bom? Do que um país jovem como o caso como o Brasil, né? Que tem apenas aí 500 se você for pensar a chegada dos portugueses, né? 1500, né? A gente teria aí 521 anos, né? Uma civilização bastante jovem, né? E na verdade ainda se formando, né? A gente sempre fala isso comparando com esses povos antigos. Somos bebês, né? Tá bom? Mas enfim, gente, se a gente for pensar, né? Que aparece lá no livro, né? Os povos que aparecem na linha do tempo, tá? Para quem tá com o livro aí, né? O livro Vontade de Saber, tá bom? Do sexto ano, ok? Então a primeira data que aparece, tá? Vocês podem ver aí, ó, que é a data dos Sumérios, né? Entre 3500 a.C. até 2340, tá? Que foi o período em que eles foram os dominantes na região. Não quer dizer que eles tenham sumido, não foi isso, eles não sumiram não, tá? Mas o que aconteceu com os grandes sumérios, né? Eles foram absorvidos por outros povos, né? A cultura deles foi absorvida e eles foram se misturando, né? Com outros povos, né? Então eles foram também, eu esqueci de comentar, além dessa questão da matemática, da astrologia, né? Que outros acabaram aprendendo e continuando o trabalho deles, né? Os sumérios, eles foram os grandes inventores da escrita cuneiforme, né? A escrita cuneiforme é a escrita feita em forma de cunha, tá? Então era feita em plaquinhas de argila, né? Eu sempre falo que existiu a época do tablete de argila, né? E hoje a gente já está na época do tablet. Eu estou gravando esse vídeo num tablet, né? Que é um objeto com forma retangular, né? Como esse espelho que eu estou aqui, né? Ó. Então tem uma forma retangular. O formato do tablete de argila era um formato retangular, né? Então o formato de um tablet de hoje em dia, tablete. Então ele era, né, um objeto, como se fosse uma tabuinha de argila, e os caras iam fazendo inscrições, né? Nessa tabuinha de argila, né? Chamada escrita cuneiforme, tá, gente? Cuneiforme, que significa em forma de cunha, tá? Então eles tinham, né, o objeto ali, no caso, deixa eu ver se eu acho aqui uma escrita cuneiforme para mostrar para vocês. Então, teria um objeto como se fosse como se fosse um estiletezinho, né, de madeira, e ele ia fazendo inscrições, né? Ia fazendo inscrições, ó, a escrita cuneiforme, tá? É bastante complexa, tá bom? E ia fazendo inscrições na argila, né? Com esses objetos. Claro que depois não dava para apagar, né? Porque era feito de argila, né? Secava isso aí, né? Agora você fica imaginando esses caras, né? Esses escritores da época, a trabalheira que eles não tinham, né? Para poder fazer
essa escrita, né? E o quanto que não juntava de coisa, né? Já que eles catalogavam no início o quê? O produto da agricultura para poder fazer o comércio, né? A troca aí, né, comercial. Então imagina quantas pilhas de tablete de argila para poder contabilizar alguma coisa. E hoje a gente reclama do livro, né? Eu pessoalmente sou um cara que sou entusiasta de livro, adoro livro, vocês veem, né? Aí no vídeo atrás aí os livros, eu tenho um monte de livro. Mas a gente vive na época digital já, né? Tudo está sendo digitalizado, tá? Agora, porque é muito mais prático de guardar, né? Imagina você guardar esses objetos de argila, os primeiros capítulos da Bíblia, e depois chegando nos pergaminhos, né? Que já era um pouquinho melhor, mas você tinha que desenrolar aquele negócio, né? Você já viu em filme o cara desenrolando aquele pergaminho, né? A trabalheira que não era para guardar aqueles negócios como se fosse estantes, né? Enfim, o pergaminho já é melhorzinho, né? Do que agora o tablete de argila realmente devia ser uma coisa pavorosa para você guardar a questão da umidade também, tá bom? Tá? Então o primeiro povo foram os sumérios, que foram os inventores da escrita cuneiforme, né? Então a gente tem que dar esse crédito para eles, né? Os grandes sumérios, né? Pode dizer assim, né? Os geniais sumérios, tá, gente? Então é uma coisa assim incrível, né? O trabalho dos caras, né? Você fica imaginando, né? Há milhares de anos, né? 3.500 anos, né? Uma coisa realmente impressionante, né? O trabalho dos sumérios. E aí os outros povos que vieram depois, o que eles fizeram? Eles se aproveitaram, né? Do trabalho dos sumérios, né? Digamos assim, para poder fazer, né? O trabalho deles, né? Só que o que aconteceu? Eles não iam para essa região numa boa, né? Era uma briga, né? Era uma guerra, né? Era através de guerras, né? Os povos antigos, eles viviam fazendo guerra. Isso não quer dizer que não esteja ocorrendo hoje, ainda no século XXI, né? Hoje em dia a gente está vivendo a época da guerra contra a epidemia, né? Contra a pandemia. Mas as guerras, elas sempre existiram na história da humanidade, né? E no caso, o povo que dominou a região dos antigos, né? Sumérios foram os acadianos, tá? Os acadianos, ou acádios, eles fundaram a cidade de Acade, né? Por isso acadianos. Então eles fundaram também as cidades sumérias, conquistaram, desculpa, as cidades sumérias de Ur, né? A mais famosa delas, e formaram o primeiro império mesopotâmico, né? E aproveitaram a escrita suméria e adotaram também a religião deles, né? Dos antigos sumérios também, tá bom? Beleza, gente? Então vamos encerrar o vídeo por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Não esquece de dar o like e compartilhar o vídeo.